Eu vou começar direto, sem anestesia. A maior mentira que já me contaram não veio dos meus pais, nem dos meus professores, nem de um chefe tóxico. Veio de mim. E o pior, eu acreditava nela com convicção. Eu repetia como se fosse maturidade, como se fosse estratégia, como se fosse me respeitar, mas era medo, era fuga, era eu me enganando com classe. Eu dizia que ainda não era o momento certo, que eu precisava de mais preparo, que eu funcionava melhor sob pressão, que eu tinha potencial, só faltava oportunidade. Eu falava isso olhando no espelho. Eu falava isso depois de passar 3 horas rolando feed, vendo gente da minha idade viajando, empreendendo, postando Sharp trincado e rotina perfeita às 5 da manhã. E eu ali deitado, com o despertador adiado pela 4ª vez. Eu me convencia de que estava descansando, mas eu estava me escondendo. Eu lembro de uma noite específica, 2 da manhã, luz do quarto apagada. Só o brilho azul do celular iluminando meu rosto cansado. Eu tinha prometido que naquele dia ia começar meu projeto, ia estudar 2 horas, ia organizar minhas metas. Não fiz nada. Passei o dia inteiro consumindo conteúdo sobre produtividade, vídeos motivacionais, threads sobre disciplina, podcasts sobre alta performance. Eu sabia todas as técnicas, mas não aplicava nenhuma. E sabe qual era a minha desculpa favorita? Eu sou perfeccionista. Olha como isso soa bonito, perfeccionista. Parece até elogio, mas no meu caso, era só medo de ser medíocre em público. Eu preferia nunca terminar nada a terminar algo imperfeito. Eu preferia a fantasia do potencial infinito do que a realidade de um primeiro passo desajeitado. Eu me enganava com inteligência, eu racionalizava tudo, eu trabalho melhor à noite, eu preciso estar inspirado, eu ainda estou me encontrando, enquanto isso os dias passavam. Eu continuava no mesmo lugar. Teve uma fase em que eu culpava a faculdade, dizia que o curso não me representava, que os professores eram desatualizados, que o sistema era falho. E pode até ser que fosse, né? Mas a verdade crua, eu usava isso como muleta. Eu chegava da aula cansado, frustrado, comparando meu desempenho com um colega que parecia entender tudo de primeira. Em vez de sentar e estudar, eu me afogava em comparação. Eu abria o Instagram só 5 minutinhos. Virava 1 hora, 2. Eu via alguém anunciando intercâmbio, estágio em multinacional, startup faturando alto, e eu sentia aquele aperto, aquela mistura de inveja com inferioridade. E para aliviar, eu me dizia, cada um tem seu tempo. Frase linda, confortável, quase terapêutica, mas no meu caso era anestesia. Eu não estava respeitando o meu tempo, eu estava desperdiçando. E deixa eu ser brutal aqui. A mentira confortável é a mais perigosa, porque ela não dói, ela acaricia, ela te protege da responsabilidade, ela cria uma narrativa onde você é sempre a vítima das circunstâncias e nunca o autor da própria estagnação. Eu dizia que queria mudar de vida, mas eu não queria abrir mão do conforto. Eu dizia que queria ganhar mais dinheiro, mas eu não queria estudar depois do trabalho. Eu dizia que queria disciplina, mas eu não queria dormir mais cedo e acordar quando o alarme tocava. Eu queria o resultado sem pagar o preço. Eu lembro de um sábado, meus amigos chamaram para sair. Eu estava quebrado financeiramente. Cartão estourado, ansioso, prometi para mim mesmo que aquele fim de semana ia organizar minhas finanças, mas fui, gastei o que não tinha, voltei para casa com aquela culpa silenciosa. Deitei na cama e pensei, eu mereço aproveitar também. Mereço. Outra palavra perigosa. Eu merecia mesmo? Ou eu estava comprando pequenas doses de prazer para não encarar o caos que eu mesmo criei? Eu vivia nesse ciclo. Microdecisões erradas. E uma sensação constante de que eu era capaz de... Mas isso é cruel. Porque você sente o potencial pulsando, você sabe que consegue. Mas não sai do lugar. E aí vem a parte que ninguém gosta de ouvir. Ninguém vai vir te resgatar. Ninguém vai bater na sua porta com um manual personalizado da sua vida. Não existe mentor mágico que vai atravessar sua tela e te obrigar a agir. Eu esperei isso, esperei uma grande oportunidade, um sinal, um evento transformador, algo externo que justificasse minha mudança. Mas a verdade, eu estava esperando me sentir pronto.
E eu nunca me sentia... Porque a mentira confortável me abraçava toda vez que a realidade ficava desconfortável demais. Toda vez que eu falhava numa prova, toda vez que meu projeto não saía como eu queria, toda vez que alguém da minha idade parecia anos-luz à frente, eu voltava para minha narrativa favorita. Eu só ainda não mostrei do que sou capaz. Só ainda, sempre o ainda. Mas o ainda virava anos. Eu me lembro claramente do dia em que percebi que estava repetindo as mesmas promessas há 3 anos. 3 mesmas metas, mesmas frases, mesmas desculpas recicladas. Era como atualizar o sistema operacional da minha vida, mas manter os mesmos vírus instalados. E ali começou a rachar a fantasia. Porque quando você começa a se observar com honestidade brutal, dói. Dói admitir que não é falta de talento, não é azar, não é conspiração do universo. É autossabotagem, é você escolhendo o conforto imediato em vez da construção lenta. Eu precisei admitir que eu gostava de parecer alguém com potencial, gostava de falar dos meus planos, gostava de imaginar a versão futura de mim mesmo, mas eu não estava disposto a ser a versão presente que sofre, que erra, que passa vergonha, que começa pequeno. Essa foi a primeira queda da máscara. Eu não estava preso. Eu estava acomodado. Enquanto eu repetia mentiras confortáveis, minha vida ficava em pausa. Não por falta de capacidade, mas por excesso de desculpa. O vício da autossabotagem não parece vício. Esse é o problema. Não tem ressaca, não tem sirene, não tem ninguém batendo na sua porta dizendo: ei, você está destruindo o seu futuro. É silencioso. Elegante, socialmente aceito, às vezes até aplaudido. Eu demorei para perceber que eu estava viciado na sensação de começar e nunca terminar. Eu começava a dieta na segunda. Na terça, já estava negociando comigo mesmo. Só hoje eu começava curso online cheio de energia, comprava caderno novo, caneta bonita, organizava a mesa como se fosse cenário de vídeo de produtividade. 2 semanas depois, o curso virava mais um ícone esquecido na tela inicial. E eu sempre tinha uma explicação plausível, né? Essa metodologia não funciona para mim. Eu preciso de algo mais avançado. Eu estou sobrecarregado. A verdade nua. Eu desistia assim que ficava difícil. E aqui entra o vício invisível. Comparação. Eu acordava e antes mesmo de escovar os dentes, já estava comparando minha vida com a de alguém que eu nem conhecia pessoalmente. Um cara da minha idade faturando alto. Uma menina com rotina perfeita, corpo definido, intercâmbio fechado. Eu olhava aquilo e sentia 2 coisas ao mesmo tempo. Admiração e paralisia. Porque quando você se compara o tempo todo, você não constrói. Você calcula, você mede, você duvida. Eu já deixei de começar projetos porque pensei, já tem gente melhor fazendo. Já deixei de postar conteúdo porque não estava no nível. Já deixei de tentar vaga porque o currículo não é forte o suficiente. Percebe o padrão? Eu me excluía antes que o mundo tivesse a chance de me rejeitar. Isso parece proteção, mas é prisão. Eu me lembro de uma entrevista de estágio que eu quase não fiz. Fiquei horas ajustando o currículo, trocando palavras, tentando parecer mais experiente do que eu era. Quando chegou o momento de enviar, eu hesitei. Pensei, eles não vão me chamar mesmo. Quase não enviei. Enviei, fui chamado, fiquei nervoso, travei em algumas perguntas, saí me sentindo um fracasso. E adivinha o que eu fiz? Usei isso como prova de que eu ainda não estava pronto, não como aprendizado, como desculpa. Eu transformava qualquer tropeço em justificativa para voltar ao conforto. Outro padrão, procrastinação disfarçada de planejamento. Eu era especialista nisso. Eu não estava adiando, eu estava estruturando melhor, eu não estava enrolando. Eu estava buscando clareza. Eu passava horas montando cronogramas no Notion, assistindo vídeos sobre metas SMART, criando mapas mentais detalhados e executando quase nada. Era uma sensação deliciosa, a ilusão de progresso. Eu me sentia produtivo sem produzir. E isso é perigoso demais. Porque o cérebro ama recompensa fácil. Ele ama a sensação de controle. Planejar dá essa sensação, executar tira, executar expõe, executar coloca você na linha de tiro. Eu
evitava essa exposição. Teve uma fase em que eu dizia que precisava curar minha mentalidade antes de agir. Consumindo conteúdo sobre mindset, psicologia, hábitos, disciplina, eu falava sobre consistência como se fosse palestrante. Mas na prática, eu continuava acordando tarde, pulando treino, entregando trabalho em cima da hora. Era como estudar natação sem entrar na água. E deixa eu falar uma coisa que pode doer. Enquanto você se explica demais, alguém menos preparado está fazendo. Eu vi isso acontecer na faculdade. Tinha um cara que não era o mais brilhante da turma, mas ele entregava sempre projetos simples, mais feitos, trabalhos sem perfeição, mas no prazo. Ele errava, era criticado, ajustava e seguia. Eu, com todo o meu potencial, ficava lapidando ideias que nunca viam a luz do dia. A diferença, ele aceitava parecer iniciante. Eu não... A autossabotagem também aparecia nas minhas relações. Eu dizia que não tinha tempo para conhecer alguém sério, porque estava focado no futuro. Mas passava horas em conversas superficiais, distrações vazias, validação momentânea. Eu falava que queria estabilidade emocional, mas alimentava caos leve porque o caos distraía da responsabilidade. É duro admitir isso, mas eu precisava de distrações para não encarar o fato de que eu estava atrasado em relação ao que eu mesmo prometi ser. E toda vez que a culpa vinha, eu abafava com entretenimento. Série, vídeo curto, meme mais comparação, mais anestesia. O ciclo era perfeito. Frustração, fuga, alívio temporário, promessa de mudança, repetição. Eu me tornei íntimo desse ciclo. Ele era familiar, confortável até, e o mais assustador. Eu achava que estava tentando. Eu realmente acreditava que estava dando o meu máximo. Mas quando comecei a me observar com brutalidade, percebi. Eu estava dando o máximo. Dentro da zona de conforto, eu treinava, mas não até o desconforto real. Eu estudava, mas não até a concentração profunda. Eu trabalhava, mas não até o nível de excelência. Eu parava sempre um pouco antes da dor começar. Porque a dor ameaça a identidade. E eu estava mais preocupado em proteger a imagem que eu tinha de mim mesmo do que em construir a versão que eu dizia querer ser. Essa foi a virada mental mais desconfortável. Entender que o meu maior inimigo não era a falta de oportunidade, era a minha necessidade de me sentir seguro o tempo todo. Seguro de não falhar demais, seguro de não parecer bobo, seguro de não ser julgado. Mas crescimento não é seguro. E enquanto eu buscava segurança, minha vida ficava estagnada. Eu precisei reconhecer que eu era viciado em evitar desconforto. E que isso estava custando anos da minha juventude. A autossabotagem não grita. Ela sussurra, ela diz, relaxa, amanhã você começa. E você acredita. Eu acreditei por tempo demais. O dia em que eu parei de fingir não foi cinematográfico. Não teve trilha sonora épica, não teve iluminação perfeita entrando pela janela. Teve cansaço. Um cansaço diferente. Não físico, existencial. Aquele tipo de exaustão que nasce quando você percebe que está repetindo a mesma versão de si mesmo há tempo demais. Eu estava sentado no chão do meu quarto, literalmente encostado na cama. Casa silenciosa. Era fim de noite, o celular descarregado pela primeira vez em meses, porque eu simplesmente esqueci de carregar. E naquele silêncio estranho, sem distração, eu fiquei cara a cara comigo. Sem feed, sem comparação, sem desculpa pronta. Eu pensei nas metas que eu repetia todo início de ano. Pensei nas promessas feitas em madrugadas emocionadas. Pensei nas conversas em que eu dizia esse ano vai ser diferente. E nada era diferente. Ali, eu entendi uma coisa que mudou tudo. Eu não estava frustrado com o mundo. Eu estava frustrado comigo. E pela primeira vez, eu não tentei me defender. Eu não disse que estava cansado demais. Não disse que o cenário estava difícil. Não disse que eu precisava de mais tempo. Eu disse, você está mentindo para si mesmo. Baixo, mas claro. E doeu. Porque assumir responsabilidade total é pesado. É tirar todas as muletas, é parar de terceirizar a culpa, é olhar para a própria rotina e admitir que ela não sustenta o discurso que você faz sobre quem quer ser. Naquela noite, eu não fiz um plano revolucionário. Eu fiz algo muito mais simples e muito mais difícil. Eu escolhi parar de negociar comigo. No dia seguinte,
O despertador tocou e eu levantei sem debate interno, sem só mais 5 minutos. Eu estava com sono, sim, estava motivado, não muito, mas eu levantei mesmo assim. Parece pequeno, mas não era, porque a virada não foi emocional, foi comportamental. Eu parei de esperar, senti vontade. Eu comecei a agir apesar da ausência dela. Eu estabeleci regras simples. Se eu prometo estudar 2 horas, eu estudo 2 horas. Se eu marco treino, eu vou. Se eu erro, eu ajusto menos, mas não abandono. Sem drama, sem narrativa heróica. Execução crua. Nos primeiros dias, foi estranho. Minha mente tentava me puxar de volta para o conforto antigo. Você já fez muito hoje. Você merece relaxar. Não precisa ser tão rígido. Eu reconheci a voz. Era a velha mentira confortável, agora mais sutil. Mas eu já conhecia o roteiro e eu estava cansado demais para repeti-lo. Teve dia em que eu estudei com sono, errando exercícios básicos. Teve treino em que eu me senti fraco, comparando meu desempenho com o de gente muito mais avançada. Teve semana em que eu quis largar tudo porque os resultados ainda não apareciam. Mas diferente de antes, eu não transformava desconforto em desculpa. Eu aceitava o desconforto, né, como parte do processo. E isso mudou minha identidade. Porque identidade não nasce do que você fala. Nasce do que você repete. Eu comecei a me ver como alguém que cumpre o que promete, mesmo quando ninguém está olhando. Principalmente quando ninguém está olhando. Eu parei de falar dos meus planos para todo mundo. Eu comecei a trabalhar em silêncio e aos poucos algo começou a acontecer. Pequenas evidências, notas melhores. Corpo respondendo ao treino. Dinheiro mais organizado. Projetos finalmente concluídos, com consistência. E consistência é chata, é repetitiva, é quase entediante. Mas ela constrói. Eu percebi que a grande virada não é uma decisão grandiosa. É uma sequência de microdecisões alinhadas com quem você quer se tornar. Não é sobre se sentir imparável. É sobre agir mesmo se sentindo comum. Eu ainda erro, ainda procrastino às vezes, ainda sinto a tentação da comparação. A diferença é que agora eu não romantizo isso, eu identifico, eu corto, eu volto pro trilho. Porque eu entendi que disciplina não é punição. É liberdade. Liberdade de não depender de motivação. Liberdade de não ser refém do humor do dia. Liberdade de não precisar inventar desculpas. E deixa eu suavizar algo aqui, porque talvez você esteja se reconhecendo demais nessa história e isso pode pesar. Eu não mudei porque comecei a me odiar. Eu mudei porque parei de me tratar como alguém frágil demais para lidar com a verdade. Existe uma diferença enorme entre culpa e responsabilidade. Culpa paralisa, responsabilidade move. Quando eu assumo responsabilidade, eu não me ataco. Eu me posiciono. Eu digo, ok, eu criei isso, então eu posso recriar. E isso é poderoso. Talvez você esteja no mesmo ciclo que eu estive, prometendo demais, executando de menos, consumindo mais do que produz, comparando mais do que construindo, né? Eu não estou aqui para te julgar. Eu fiz tudo isso. Eu sei como é deitar a cabeça no travesseiro com aquela sensação de potencial desperdiçado. Eu sei como é fingir confiança em público e duvidar de si mesmo em silêncio. Eu sei como é falar de grandes planos enquanto a rotina continua pequena. Mas eu também sei como é atravessar esse vale e deixa eu te dizer com calma agora. Diminuindo o ritmo, respirando junto com você, você não está quebrado. Você não é preguiçoso por essência. Você não nasceu atrasado, você apenas aprendeu a se proteger demais. E proteção excessiva vira prisão. Quando você começa a agir, apesar do medo, apesar da comparação, apesar da insegurança, algo dentro de você se reorganiza. Não de uma vez, não de forma mágica, mas gradualmente. Como músculos que se fortalecem após pequenas rupturas controladas. Você não precisa revolucionar sua vida amanhã. Você precisa parar de mentir hoje. Pare de dizer que vai começar quando estiver pronto. Pare de dizer que é o seu jeito. Pare de romantizar o próprio potencial. Troque discurso por prática.
Troque plano infinito por execução imperfeita. Troque validação externa por compromisso interno. E quando você falhar, porque vai falhar, não transforme isso em sentença. Transforme em ajuste. Eu tô aqui falando com autoridade, não porque sou perfeito, mas porque eu já fui o rei das desculpas. E eu cansei de viver abaixo do que eu sabia que podia construir. Você também sabe. No fundo, você sabe. E talvez hoje seja o dia em que você, silenciosamente, sem anúncio público, sem post motivacional, apenas decida levantar quando o despertador tocar. Decida cumprir o que prometeu. Decida agir mesmo sem aplauso. Pequeno, constante, real, é assim que a vida destrava. Não com uma grande mentira confortável, mas com uma verdade simples, repetida todos os dias. Se você gostou do meu conteúdo, curta, comente e compartilhe com alguém que você também pode ajudar. Até o próximo vídeo.